Ainda que o ser humano não aceite, por mais que você não queira, o fato é que na nossa essência, no nosso íntimo, todos nós somos preconceituosos. Agora, se isso é bom ou se isso é ruim, vai depender muito da maneira como você administra o seu preconceito. Mas o fato é que todos somos preconceituosos. E por que eu falo isso de forma tão conclusiva assim? É porque o preconceito nada mais é do que um conceito precipitado. E se o ser humano falar para mim que ele não tira conclusões precipitadas em seu íntimo das coisas, eu vou dizer que ele é uma pessoa vazia. Por quê? Porque todos nós temos informações guardadas no nosso subconsciente. E é exatamente o encontro das coisas que a gente vê, das coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente tem armazenada, que as conclusões são tiradas. E aí é onde vem um conceito precipitado, nada mais é do que um preconceito. Então o preconceito ele vai ser ruim ou ele não vai ser ruim a depender da maneira como você lida com ele. Se baseado no seu preconceito, você tirar conclusões ou você fazer juízo das pessoas e ainda pior, você comentar ou tomar alguma atitude com base nisso, aí agora o preconceito é maligno. Agora, se você só tirou uma conclusão baseado no que você viu, com base nas informações que você tem guardada, este preconceito ele é comum. Agora, o que lhe compete, como uma pessoa inteligente, é simplesmente esperar os fatos para ver se aquilo que você está julgando se comprova ou se não. Na maioria das vezes nós quebramos a cara. Não tem nada a ver com aquilo que a gente imagina. Por isso que o preconceito, muitas das vezes, ele é ruim. E por que eu estou gravando este vídeo agora? Porque hoje de manhã eu estava aqui no meu sítio, hoje é feriado, estava aqui deitado logo cedo. Tinha acabado de fazer algumas tarefas e aí foi quando um vizinho meu que tem um sítio ao lado veio me chamar perguntando se eu não tinha interesse de comprar umas terras que ele tem ali disponível para vender. E aí eu me lembrei que o tempo todo nós somos julgados em nossa vida. E todo juízo, na maioria das vezes, é de forma preconceituosa. Mas existem três esferas que você que é jovem, principalmente, que tem muita coisa para percorrer, muita coisa para conquistar na sua vida, é muito importante que você tome cuidado com essas três esferas. A primeira esfera é a esfera da aparência. Você está sempre sendo julgado pela maneira como os outros te veem, como você se veste, o jeito que você se comporta. Esse primeiro juízo, ele é fundamental. Esse é um primeiro filtro para você passar para o segundo juízo. Então, a depender da maneira como a pessoa te enxerga, da maneira como você se comporta, da maneira como você se veste, a aparência que você traz consigo externa, a pessoa sequer lhe dá a oportunidade para você falar, que seria o segundo filtro. Então, quando você passa pelo primeiro filtro, a pessoa te leva para o segundo, que é a segunda esfera, que é o filtro do conteúdo, aquilo que você traz dentro de si. Né? Aí é quando as pessoas vão ver os seus verdadeiros valores, quando você abre a boca e às vezes não tem congruência nenhuma com a sua aparência, muitas vezes você aparenta ser de um jeito e você, quando abre a boca, é uma outra pessoa. Então esse segundo filtro, ele é muito baseado naquilo que você coloca para dentro de si. Por isso que eu falo para você que é jovem, tome muito cuidado com os programas de TVs que você vê, toma muito cuidado com os livros que você lê e principalmente com as companhias que você tem. Porque como nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos, é natural que a gente pegue os hábitos, os costumes, a postura, a maneira, a cultura das pessoas com quem a gente convive. E aí uma outra pessoa chega até nós e a gente está ali cheio de porcaria dentro de nós, nada mais temos para botar para fora do que as porcarias que absorvemos. Mas quando a gente consegue passar pelo primeiro filtro, na sequência passa pelo segundo, que a gente vai para o terceiro, que é o filtro dos resultados, aí agora é onde o network, a sua rede de relacionamento, faz com que você dê um estouro na sua vida e as coisas comecem a acontecer. É quando a pessoa te julga por aquilo que você produz, quais são os seus resultados. Que resultado você teve? Quando a gente fala de resultado material, é muito fácil avaliar. A pessoa logo vê o carro que você tem, a casa que você tem, os bens que você possui, ele te vê ali e fala assim, porra, esse cara realmente é um cara que entrega tudo aquilo que ele falou, porque na verdade é produtividade, quanto mais você produz, mais você tem de retorno. Agora, quando você ainda é muito jovem, que você ainda não construiu esse patrimônio, que você não construiu nada em sua vida, a pessoa vai te julgar pelo que você tem em estrutura familiar. Qual é a maneira que você trata os seus pais? Como você se comporta diante da situação? Qual é o brilho nos olhos que você traz quando você fala da sua família, dos seus amigos? E quando você tem um cônjuge, como é que você trata o seu cônjuge?
Como é que você trata os seus filhos? Como é a sua estrutura familiar, de modo geral? Aí quando a pessoa está ali avaliando e você passa por esses 3 filtros, que é o filtro da aparência, o filtro do conteúdo e o filtro do resultado, aí agora é a hora que a sua vida dá um estouro. E nós somos sim preconceituosos. Esses dias eu fui entrevistar um rapaz que era candidato a representante, e aí eu fui bater um papo com ele, marquei com ele, e ele chegou para conversar comigo de bermuda e de chinelo. Aí por mais que você fale assim, porra, Cláudio, aí o seu preconceito foi muito ruim. Não, eu ainda ouvi o cara. Mas logo de cara eu já tirei uma conclusão, esse cara não é profissional. Porque você não pode marcar uma entrevista na qual você vai falar de trabalho, por mais que fosse informal, você chega lá de bermuda e de chinelo para conversar com o cara, com a pessoa que vai lhe avaliar. E aí quando ele abriu a boca em 2, 3 falhas dele, eu já nem quis saber da vida dele, dos resultados que ele já produziu nas outras empresas, por onde ele passou, e ali eu já bloqueei e já parti para a segunda pessoa que eu contratei, e graças a Deus tenho tido resultado com ela. Mas o fato é, nós somos preconceituosos e nós somos julgados o tempo todo baseado no preconceito dos outros. Por isso tome cuidado com a sua aparência, com o seu conteúdo e com seus resultados. Forte abraço, Deus te abençoe.